E aí, se a reta final de um trabalho acadêmico já te deu aquele frio na espinha só de pensar na lista de referências, pode relaxar que aqui a gente vai resolver isso. Hoje, vamos desvendar juntos os segredos da ABNT-NBR 6023. A ideia é transformar o que parece um obstáculo, seja na educação física, no direito ou em qualquer outra área, em uma ferramenta superpoderosa a nosso favor. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela lista lá no final do trabalho, cheia de regras, pontos, vírgulas, negrito, parece um bicho de 7 cabeças, não é verdade? Mas olha, a real é que não precisa ser assim, não. Essa confusão com as referências é super comum. Acontece com todo mundo. Cada tipo de documento, um livro, um artigo, um site, parece que tem uma regra diferente. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que, na verdade, existe uma lógica por trás disso tudo. E que assim que a gente entende essa lógica, a formatação fica quase automática. Então, em vez de ver a BNT como inimiga, que só quer complicar a vida, vamos pensar nela como um mapa. É isso, um mapa. A norma NBR 6023 não foi criada para atrapalhar, mas sim para padronizar e facilitar que a gente encontre as fontes. E, claro, para garantir o crédito de quem produziu aquele conhecimento. E aqui está ela, a base de tudo, a ABNT NBR 6023. A grande função dela é criar uma espécie de linguagem universal para a comunicação científica. Pensa bem, quando todo mundo segue o mesmo padrão, fica muito mais fácil para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, encontrar exatamente o documento que foi citado. Agora sim, vamos para a parte prática. Em vez de ficar tentando decorar dezenas de regras, vamos focar nos blocos de construção que formam basicamente qualquer referência que existe. Tem uma estrutura fundamental que se repete sempre. A própria norma já dá a dica. Olha só a definição. Uma referência é um conjunto padronizado de elementos. E o objetivo? Identificação individual. Ou seja, cada referência é como se fosse um endereço único para uma obra. As palavras-chave aqui são padrão e identificação. E para simplificar ainda mais, a gente pode pensar em 4 perguntas essenciais. São os 4 pilares: quem escreveu, o que foi escrito, onde foi publicado e quando. Se a gente conseguir responder essas 4 perguntas, já temos 90% de qualquer referência pronta. É sério. Beleza, com essa lógica dos 4 pilares na cabeça, vamos construir juntos os tipos de referência mais comuns na vida acadêmica. A gente vai ver como essa estrutura se aplica na prática em livros de kinesiologia, artigos sobre fisiologia do exercício, teses e até em documentos jurídicos sobre direito desportivo, por exemplo. Vamos começar pelo mais clássico de todos, o livro. Seja ele físico ou digital, a estrutura base é a mesma e segue direitinho os nossos pilares. Agora, olha só um exemplo prático de um livro, tirado da norma. Assim, à primeira vista, pode parecer uma sopa de letrinhas, uma sequência de informações meio aleatórias, mas a gente vai ver como todos os nossos pilares estão bem organizadinhos aí. E aqui que a mágica acontece. Vamos quebrar esse exemplo. Quem? James. E. O quê? O título em negrito 50 tons de cinza. Onde? No Rio de Janeiro, pela editora Intrínseca. E quando? No ano de 2012. Viu só? A estrutura dos 4 pilares está toda aí. Se fosse um livro clássico da educação física, tipo Fisiologia do Exercício do McArdle, a lógica seria exatamente a mesma. Uma das dúvidas que mais aparece é sobre a autoria, né? E a regra de ouro é bem simples. Se a obra tem 1, 2 ou até 3 autores, a gente precisa listar todos eles na referência, sempre separados por ponto e vírgula. E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só. Souza, J.C., Pereira, A.M. Os 2 autores estão indicados, um depois do outro, exatamente como a regra manda. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença para a referência ficar certinha. Ok, vamos avançar um pouco. Agora, para outro formato que é essencial para qualquer pesquisa. O artigo científico, aquele publicado num periódico ou numa revista. A lógica é a mesmíssima, mas com alguns detalhes a mais. Aqui, a gente tem um exemplo completo. Dá para notar que tem mais informações do que na referência de um livro, certo? Tem o nome da revista, volume, número, páginas. E isso é super importante porque a gente precisa saber exatamente onde encontrar aquele artigo dentro de uma publicação que é maior. Vamos decompor de novo. Temos o autor e o título do artigo. Mas aqui vem o pulo do gato. A gente informa onde ele foi publicado. E presta atenção.
É o título do periódico, a revista Opinião Jurídica, que vai em negrito, e não o título do artigo. Mas por quê? Porque o periódico é a obra principal, é como se fosse o container. O artigo é só uma parte dele. E para fechar, os detalhes de localização: a cidade, o volume, as páginas e o ano. Agora, para quem está na pós-graduação, isso aqui é o pão de cada dia. Teses, dissertações e outros trabalhos acadêmicos também têm um formato específico. É quase uma mistura da referência de livro com as informações da universidade. A estrutura é bem lógica, se a gente parar para pensar. Começa com o básico, autor e o título em negrito. A partir daí, a gente adiciona as informações que dão todo o contexto acadêmico. O ano em que foi apresentado, o tipo de trabalho, se é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e, o mais importante, o vínculo, em qual programa e universidade o trabalho foi defendido. Essas informações são tipo o RG do trabalho, sabe? É o que garante a credibilidade e a rastreabilidade. Por fim, o local e o ano da defesa fecham o endereço completo do documento. Chegando aqui no final, é muito importante reforçar a ideia principal. A ABNT não é sobre decorar regras, é sobre entender um princípio. O princípio de dar o crédito a quem merece e de criar um caminho bem claro para que outras pessoas possam encontrar e construir em cima do conhecimento que foi usado. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, foque nos elementos essenciais. Depois, entenda que a pontuação serve para criar um padrão de leitura. E, o mais importante, lembre sempre que o objetivo final é um só: permitir que qualquer leitor encontre a sua fonte. No fundo, é sobre transparência e honestidade intelectual. E a gente volta para aquela definição lá do começo. Ela resume tudo de forma perfeita. Cada referência bem feita é um tributo ao trabalho original e um serviço que a gente presta para futuros pesquisadores. É a engrenagem que mantém o conhecimento circulando de um jeito organizado e ético. Com essa lógica em mente, a lista de referências deixa de ser aquela monstro no fim do túnel para se tornar uma parte super poderosa do trabalho acadêmico. A pergunta que fica é: tudo pronto para organizar e dar o devido crédito ao conhecimento que sustenta a sua pesquisa?